Tita Filed falou aqui, ó, pergunta. Eu fui registrada com o nome e em poucos dias recebi um apelido que se tornou meu nome. Todos me conhecem por Tita, T-I-T-H-A, em todos os locais, inclusive escola, faculdade e empresa. Como é que fica isso? A pergunta que eu vou fazer pra completar dela. Tá. Porque assim, vamos dar um exemplo. O nome de Jesus, Jesus Cristo. Fora a figura deles, existe uma egrégora que foi criada em cima desse nome. Não, primeiro o nome de Jesus não é Jesus. Não, sim, mas eu digo assim, pra nós aqui. É Emanuel. Sim, alguns falam que também é... Yeshua. Tá, Yeshua é em hebraico. Em hebraico. A tradução é Emanuel. Uhum. Tá? E Emanuel era ele criança. Uhum. Quando ele começa a ir para os templos e fazer o seu trabalho diante do concílio, ele começa a ser o profeta, que daí ele começa a trabalhar com Jesus. Sim. A partir do momento que Jesus é crucificado, ele se torna o Cristo imantado. Então ele tem 3 frequências na Terra: Emanuel, Jesus, o Cristo. Então, aí existe uma egrégora em cima disso. Sim. Sim. É nesse ponto que eu quero chegar. Ela foi registrada, vamos supor que seja como... Eu imagino que seja Thalita, tá? Pra ser Tita. Mas vamos supor, que seja Thalita. Mas todo mundo começa a chamar ela de Tita, em vez de Thalita. Tita, 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 Tita. Isso muda algo na nossa vida? Vamos supor o Rafael. Muda a chave. Ele chama Rafael, foi registrado como Rafael. Mas todo mundo que conhece ele chama ele como Rafa, só. Rafa. Isso acaba realmente, então, dando alguma alteração na vida da pessoa? Sim. O Rafa, por exemplo, tudo pra ele vem pela metade. Ele nunca consegue um pão inteiro. A pessoa vem dar metade pra ele. Porque ele tem só a metade da chave. Então, quando ele quer abrir as portas, ele sempre tem um grau maior de dificuldade de acessar as coisas. Para ele, tudo ele tem que tentar, às vezes, 2 vezes, bater na porta, pedir ajuda. A Tita, por exemplo, ela provavelmente, a chave dela mudou. Talvez ela tenha realmente... Sabe aquele filme De Caso com Acaso? Então, que ela pegou o trem diferente, mudou toda a vida dela. Ela fez uma mudança e provavelmente, por ela ter aceitado, e ela está vivendo dentro das circunstâncias dela, ela fez 2 vidas numa só. Aí Sim. tem que ver se está dando certo ou não. E às vezes a pessoa tem que recordar a vida. O Tiaguinho agora mesmo, né? Eu estava em Portugal, em agosto, e daí chega o novo CD dele. E ele começa o CD dizendo: meu nome é Tiago André. Eu olhei para a Fernanda e para a Ellen que estavam comigo, eu digo, ele fez uma cabala. Tiaguinho era pequenininho, era o começo, E agora ele entra com Tiago André, colocando músicas de Elis Regina, de Tim Maia, Oração de São Francisco, e traz num novo CD maravilhoso, mas se ele viesse como Tiaguinho, ele não ia emplacar. Então ele mudou a frequência, colocou o novo nome, e aí ele faz realmente a vibração. E isso muda toda a história dele. O Ronaldo Fenômeno antes era Ronaldinho, e ele mudou pra Ronaldo, né? Justamente. O Jorge Ben, era Jorge Ben, ele colocou Jorge Benjor, mudou toda a carreira dele. Ele fez cabala. A Sandra Sá, era Sandra Sá, ela fez Sandra de Sá. Mudou o poder dela, mudou a vibração dos números. Então, o meu nome, Tânia, eu coloquei H e Y. Aí eu mudei, senão eu nunca seria terapeuta. Eu não teria saco para ser terapeuta. Quem fez isso foi aquele bilionário brasileiro, o Eike Batista. Sim, ele trabalha muito com o X. Com o X. O problema é que ele trabalhou uma energia inversa. E o X, ele tem a multiplicação ou a degradação. Então ele tem que tomar muito cuidado. Porque multiplica qualquer coisa, né? Pode multiplicar pro lado ruim, né? Ele multiplicou.